E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Não posso gritar, né? Senão vai estourar o som. Ai, que entrada mais bosta. Esse é meu primeiro vídeo pro YouTube, assim, diretão, entendeu? Tem alguns aí, uns outros, né? As coisas assim, diferentes. Mas esse é o meu primeiro vídeo direto, por quê? Porque eu sempre quis fazer um vídeo contando um pouquinho sobre mim antes de começar a criar um tipo de conteúdo que eu ainda não sei que tipo de conteúdo eu vou criar. Não sei sobre o que ou o que eu vou falar, não sei, não faço ideia. Certo? Eu gostaria muito da ajuda de vocês, gostaria muito que vocês participassem bastante, comentando, dando um joinha aí bem gostoso, se inscrevendo, né? Não deixe de dar o subscribe. Né? I'm sorry, but I speak English. Falou. Ninguém sabe o que tá falando, né? E é isso. Queria muito, muito, muito contar com a ajuda de vocês para que eu possa ficar famoso logo, para que eu possa ganhar bastante coisa. Eu tenho assim em mente que eu vou ser muito famoso, muito gostoso. Eu tenho em mente que eu vou ser alguém, entendeu? Há exatos 30 anos atrás, 30 anos e alguns meses, no dia 13 de abril de 1991, nasceu uma pequena estrela na cidade de Brotas, no interior de São Paulo. Aqui se fala essa estrela. Sou filho de Clélia Aparecida Pérez e Marivaldo Cardoso de Moraes. Você acredita o nome do meu pai? Pior que depois de um tempo fiquei sabendo que ia me chamar Marivaldo também. Nada contra o nome, né? Mas tá bom, na família já tá ótimo, né? Eu cresci lá por muito tempo, vivi alguns anos lá, depois que minha mãe e meu pai se separaram. Que no caso eu tinha 4 anos na época. Lá eu vivi bons momentos e também os meus piores momentos. A minha vida nunca foi tão simples, nunca foi tão fácil de resumir. Sempre teve muitos detalhes, muitas coisas que me fizeram ser o que eu sou hoje. E estar onde eu estou hoje também. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim, tenho muito orgulho da minha família, das minhas duas famílias, tanto o lado materno quanto o lado paterno. Mas também tenho muito orgulho de quem eu me tornei, que é uma pessoa totalmente diferente daquilo que todos, tanto de um lado quanto do outro, esperavam que eu me tornasse. Vivo longe, muito longe deles. Hoje, atualmente, eu moro em Limeira. Do meu parente mais próximo, eu tô pelo menos quase 1 hora de distância. E é complicado, né, no dia a dia, na correria, a gente conseguir ir visitar, conseguir estar junto sempre e até se falar, né, por mais que o WhatsApp tá aí para ajudar na comunicação e ajuda muito, às vezes é complicado você tirar um tempo para ir falar com alguém, enfim. Quando eu escutava sempre os mais velhos dizer assim, quando você crescer, quando você ficar adulto, você vai ver que pouco tempo você vai ter. Quanto mais você cresce, quanto mais velho você cresce, mais se distanciando da família você vai ficando, mais distante, né, no caso. E realmente, distante no sentido de não estar presente sempre, não estar presente, né, em qualquer tipo de comemoração, qualquer aniversário, qualquer Natal, a gente começa a selecionar, né, até porque a gente cria vínculos com outras pessoas e que a gente traz para nossa vida, né, e aí a gente fica naquele impasse. Eu vou estar mais com quem está no meu dia a dia, ou vou estar mais com quem não está no meu dia a dia? Por um lado é bom, por um lado é ruim. Mas enfim. Voltando ao assunto, eu morei alguns anos em Brotas. Aos 10 anos eu perdi a minha avó paterna, que era a minha madrinha. É moto. Moto, carro que passa direto, infelizmente.
há muito tempo, quando eu tinha 10 anos, eu acho que foi 2000, 2001, minha avó paterna, ela faleceu. Ela era minha madrinha. Ela foi a mulher que eu aprendi a amar mais do que tudo na vida. Porque na época que meus pais se separaram, meu irmão era recém-nascido. E foi assim, foi uma loucura, porque eu tinha 4 anos, meu irmão alguns meses, e meus pais se separaram e dividiram, né? Como se fosse 2 pedaços de carne. Ó, eu fico com esse pedaço, você fica com o outro. Eu, por ser mais velho, né, já ter uma idade assim um pouquinho mais avançada e não depender de, de um total, né, assim, da minha mãe no quesito de me alimentar, essas coisas, acabei ficando com meu pai. Passei anos maravilhosos, tempos maravilhosos, né, porque eu não cheguei nem a ficar um ano com ele. E aí ele já me levou para ficar com a minha mãe. E a minha vida eu cresci assim. 5, 6 meses passava com um, 5, 6 meses passava com outro, 3 meses com um, 4 com outro. Nunca tive um colégio fixo, nunca tive raízes fixas, né? Nunca tive amigos, nunca enraizei amizades. Sempre tive muita dificuldade de me comunicar, porque quando eu estava começando a fazer amigos, pá, vai morar com a sua mãe. Aí eu começava na escolinha, tudo. Começava a fazer amigos, pá, volta pro seu pai. Então eu fiquei nisso. E nesse intermédio tinha a minha avó, que era minha madrinha, que ficava no meio dessa bagunça toda, né? Dessa imaturidade que os meus pais tinham. E aí ela me defendia, ela me socorria, ela me dava o amor, o carinho que eles não me davam, ela me dava atenção. E quando eu tinha 10 anos, eu perdi ela. Então foi o meu primeiro baque, a primeira vez que eu senti meu mundo cair, a primeira vez que minha vida perdeu sentido e eu tinha 10 anos apenas. A minha mãe que me levou no velório, na época eu estava morando com a minha mãe. Meu pai morava em outra cidade. E foi uma coisa muito tocante, muito forte, que marcou muito, porque depois que aconteceu o velório, o sepultamento da minha avó, voltando para casa, que a gente morava perto com a minha mãe, eu lembro certinho, a gente passou na calçada de uma mulher que estava lavando, né, ali a calçada, com a mangueira, tudo. Eu pedi um gole da água lá, a mulher me deu, porque na época a gente tinha essa mania, né? Beber água da mangueira mesmo, não se importava, né? Não tinha todas essas toxicidades que hoje em dia a gente tem na água. E depois dessa água, eu comecei a chorar, né? Porque eu tinha acabado de sair do sepultamento da minha avó, da minha madrinha, da mulher que eu mais amava naquele momento. E minha mãe tentando me consolar de alguma maneira, eu virei para minha mãe e falei bem assim para ela, eu lembro até hoje, que tava doendo muito e que eu queria muito morrer antes dela. Eu não queria perder minha mãe também. Eu não queria que ela morresse antes de mim. E minha mãe, eu acho que num ato, sei lá, de meu Deus, né? O que eu fiz com meu filho até hoje? Por que eu não dei atenção pra ele de mãe mesmo? Por que eu... Não que eu não amei, né? Tipo, com certeza ela me amava muito, mas ela não demonstrava tanto, né? Então, tipo, eu acho que ela imaginou assim, por que eu não demonstrei tanto amor, né? Por que eu não dei valor a esse filho? Que eu fui o primeiro filho dela. E sei lá se essas palavras que eu disse tocou ela, não sei. Eu sei que ela deu uma risada de canto e virou para mim e falou: "Imagina, meu filho, eu que quero morrer, eu não vou aguentar perder um filho. Eu não vou aguentar te perder ou perder seu irmão. Jamais, jamais." E assim, né? A gente chegou, foi embora, tal, chegou em casa.
Beleza. Os anos se passaram, anos não, né? Passaram 3 anos. E a gente estava no auge do amor, eu com a minha mãe. Até então, eu fui ficar uma temporada com meu pai, depois de um tempo. Só que daí já não foi aquela coisa, tipo, fiquei 1 mês, 2 meses, não. Eu fiquei com ele, eu acho que 1 ano. E depois eu voltei pra minha mãe e não saí mais do lado da minha mãe. E 3 anos depois que minha avó faleceu, a gente estava no auge do nosso amor, eu amava, eu descobri o quanto eu amava a minha mãe, eu acredito que ela descobriu também o quanto ela me amava, e a gente estava no auge do amor. Eu cuidava da casa para ela trabalhar, antes de ir para a escola, eu ajudava ela nos deveres de casa, nos deveres domésticos, ela teve um filho com o meu padrasto, eu ajudava a alimentar ele, eu ajudava a cuidar dele, então a gente foi criando um vínculo. Eu lembro que um pouco antes, alguns meses antes dela falecer, que ela faleceu 3 anos depois, né, da minha avó. Mas um tempinho antes, eu lembro que eu sentei na porta, no colo dela, e eu sempre sentei perto dela, e ela nunca me fazia carinho. Mas os meus irmãos ela fazia. Mas enfim, né? E eu lembro que eu sentei do lado dela, ela puxou minha cabeça assim, começou a acariciar minha cabeça, né? Fazer carinho no meu cabelo. E isso foi uma coisa que eu falei, nossa, como eu amo essa mulher, né? Enfim. Eu hoje me emociono contando as histórias que eu passei com ela. Não pela morte, né? Mas eu me emociono muito contando as histórias, esse tipo de passagem que eu tive com ela. E ali eu fui a criança mais feliz naquele momento. Mal sabia que em pouco tempo eu não teria mais ela. Enfim. E então a gente estava no auge do nosso amor. E infelizmente ela faleceu. E aí eu me vi perdido, mais perdido ainda porque eu já entendia muito mais o que era morte, o que significava a morte. Eu entendia muito mais porque até então, depois que minha avó faleceu, quando eu tinha 10 anos. E durante 1 ano e meio, eu às vezes passava na frente da casa dela, eu ficava sentado por horas. Eu ficava sentado na calçada da casa dela, esperando ela chegar ou esperando ela abrir o portão. Porque eu não acreditava, eu não queria acreditar, sabe? Eu entendia muito a morte, mas eu não eu não tinha ideia de que eu nunca mais iria ver ela de verdade, né? Em carne, assim, poder abraçar ela. Depois, qualquer hora, eu gostaria muito de fazer um vídeo falando só dela. Tenho foto, tenho uma única foto com ela e tá muito bem guardada comigo. Aí quando eu tinha 13 anos, minha mãe faleceu. Eu já entendia mais, eu já vi e entendi que eu não iria mais ver a minha mãe e que eu não precisava e não podia esperar por ela. Foi quando eu fui morar com meu pai de vez e entrei em depressão, tive muitos problemas de pele, minhas pernas, meus braços, eles criaram feridas, tinha pele que parecia pele de sapo por conta da depressão e eu passei por isso sozinho. Eu não tive o apoio do meu pai. Meu pai nunca me perguntou como que eu tava naqueles momentos, simplesmente me levou para casa dele porque não tinha para onde eu ir mesmo. O meu irmão mais uma vez foi separado de mim, já um pouco mais velho. Ele ficou em Brotas e eu fui morar com meu pai em Peúna.